Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, esse vídeo, essa live que eu fiz foi com um grande professor, mestre, o Paulo Sérgio Santos. E lá estamos falando sobre música de câmara e muito mais. Muitos aprendizados. O professor é fantástico, várias ideias, várias simulações fantásticas. Espero que gostem, tá? E até a próxima. Um grande abraço. Olá, professor. Oba, tudo bom? Tudo bem? Como vai você? Tudo jóia? Tudo bem. Um grande abraço ao Sérgio Obá, que é o nosso presidente da Associação Brasileira de Ah, Clarinetistas. Está aí com a gente, legal, obrigado, Sérgio. Um abraço para você também. né? Um abraço. Então, professor, hoje nós fizemos aquela live há um mês atrás, um mês e meio atrás, mais ou menos. Falamos um pouco da Uhum, história, de sua história, falamos um pouco das suas gravações, falamos um pouco de música em geral. Hoje eu uhum, gostaria de conversar com você, assim, direcionar um pouco mais dentro da sua experiência com o Quinteto Villa-Lobos e a gente falar também do que é um pouco a gente tocar em um grupo de câmara, porque é diferente, como em outras lives já conversei com outros professores, que é muito diferente da gente ser um músico solista, um músico de orquestra. Agora eu gostaria de focar um pouquinho nessa questão da música de câmara em si. ok, Então vamos. Aí você fala aí um pouquinho sobre. tá. Bom, então me pergunta aí alguma coisa para eu Então, servir de estopim. quando você entrou no Quinteto Villa-Lobos, qual foi sua primeira dificuldade e as primeiras coisas que você teve que pensar quanto instrumentista para poder tocar junto com os outros instrumentistas? Olha só, eu pensei muito antes de entrar no quinteto, né? Quer dizer, é claro que depois eu continuei pesquisando e eu acredito que eu tenho uma personalidade ou até um distúrbio, vamos dizer assim, obsessivo, né? Então eu Sim, estudava muito e praticamente a música ocupava uma parte muito grande da minha cabeça, né? Mas na minha vida as coisas foram acontecendo sem que eu tivesse muito controle, né, sim, sobre elas. Então, por exemplo, eu me lembro que eu era de um mero estudante de música, que fui num festival de música em Curitiba, por exemplo, em que o Botelho, que é um dos meus professores, talvez o professor principal, né, o que eu tive uma relação mais intensa, ele estava dando aula nesse festival. Então eu era um mero estudante de música e de clarineta, e aí eu, eu fui convidado lá no festival para fazer parte do quinteto. oh, que legal. Né? Então, olha só, e o mais inusitado dessa história é que esse convite partiu após uma discussão acalorada entre mim e um dos integrantes do quinteto. Entendeu? Eu nem me Sim, lembro sobre o que nós discutíamos, eu sei que eu defendia com unhas e dentes, né? sim, Possivelmente, né, nessa época, a gente, no auge da ideologia, da utopia, né? sim. Eu devo ter falado alguma coisa para ele que ele achou que aquilo aquilo denotava, né, alguma qualidade que eu não sei exatamente, e nem dá para saber, porque ele faleceu já há alguns anos. Foi o E Devosso, ele. professor Devosso? Não, Não? foi o Carlos Gomes, o Ah, trompista, sim, sim. que foi fundador, né, do quinteto. Sim, já ouvi falar muito bem Eu dele. não sou fundador. Pois é, eu não sou fundador. Eu entrei em 1975 Hum, no quinteto, né? Então, quer dizer, sim, quando eu entrei no quinteto, eu me deparei com uma questão prática, entendeu? Até então era tudo, seria como você
você sair de um simulador, né, de voo, de avião, e Sei. pegar A prática, né, a, ali. exatamente, é claro, eu tocava na banda da igreja, né? Sim, Eu estudava muito as peças, né? Os concertos de Weber, Mozart e tal, as peças do repertório Stravinsky, sim. Debussy, repertório de Debussy e tal. Mas eu posso dizer que eu iniciei a minha carreira profissional no Quinteto Villa-Lobos, Oh, entendeu? uau. Então, quer dizer, quando eu cheguei, eu sem experiência nenhuma de música de câmara, né? Sim. E aí eu me lembro que eu tinha que tocar obras de dificuldade grande, né? Por exemplo, Quinteto em Forma de Choros, Hindemith, Quinteto de Muita Hindemith, coisa, né? o próprio Choros 2 de Villa-Lobos, a obra de Villa-Lobos, né? Para quinteto. Geral é E eu me lembro complexa. que a gente fez a minha primeira turnê internacional, que foi aqui pela América do Sul, né? Pelo Itamaraty, ela aconteceu logo em seguida. E eu me lembro que não sei por que cargas d'água, possivelmente foi o Ayrton Hum. quem teve essa ideia, de tocar um repertório diferente em cada apresentação. Uau. E com obras de autores latino-americanos. Sim. Né? Dessas obras todas, eu me lembro que tinha um quinteto do Tosar, que é um compositor muito. Héctor Tosar, compositor, não sei se ele é uruguaio ou argentino, agora me falha a memória. Eu sei que ele é latino e ele é muito importante, esse compositor. E a obra dele era muito difícil, entendeu? Era muito, muito complexa. Então, quer dizer, eu ainda tinha que para cada cidade, Um repertório tocar um diferente. repertório diferente, entendeu? E ainda por cima teve uma cidade, que eu não me lembro se foi no Chile, se foi em Santiago, foi uma cidade que eu esqueci as partes no hotel, Nossa. né? E eu fiquei quieto, não falei nada. Porque ia dar tanto trabalho para voltar, para pegar, eu falei assim, não vou falar nada. Se eu falasse pro Ayrton, né? Ah, Porque o Ayrton era um cara o Ayrton, o Carlos Gomes, todos eles eram bem mais velhos do que eu, né? sei. Então eles eram assim uma espécie de pai, né? Entendeu? Era uma pessoa completamente inexperiente Sim. e mas o Ayrton era tenso, era o mais tenso de todos, porque o Ayrton, inclusive, ele sofreu as, as consequências de ditadura. Ele era Ah, muito sim. relacionado com o pessoal, né? Os artistas famosos na época Sim. e o pessoal de esquerda e tal. Então ele passou, ele sumiu um mês, Uau. entendeu? E graças a uma pessoa da orquestra do teatro, ele reapareceu. Então Entendi. a gente nem sabe direito. Então ele ficou meio traumatizado. Inclusive, Entendi. ele faleceu muito cedo, ele faleceu com 35 anos. Mas era como se Complicado. fosse hoje, se fosse hoje, era como se ele tivesse 100 anos. Uau. Porque ele era um cara extremamente experiente, entendeu? Sim, Muito sim. inteligente, empreendedor. Ele realmente foi uma figura, juntamente com os outros fundadores do quinteto, né? Sim. Que foram o Celso, o Vancelog, o Wilfried Berg, né? Sim. Que mora na Alemanha, o Ayrton no fagote, o Carlos Gomes e o Celso. Já falei no Celso, né? Sim. O clarinetista fundador foi o Wilfried. Eu acho que eu esqueci alguém. Pelas minhas contas, eu falei 4. Está faltando um, que não sou eu. No caso, Deixa eu ver. Então, o Oboé. sim. O fundador foi o Então, no caso, era o Ayrton em qual instrumento? Fagote. No fagote, né? É, E aí, no caso, o Wilfred, né? No clarinete.
na clarineta, o Wilfred Beck, na Na clarineta. trompa seria O Carlos Gomes, que foi Carlos esse Gomes. que me convidou 10 Sim. anos depois da Eu tenho um fundação, amigo mais que ou hoje menos. em dia ele comprou a trompa que o Carlos Gomes tocava, aquela Ah, em é? 3 tons, é. Eu Ele sei tem a qual é. trompa dele, Uma aquela trompa, Paxman, né? Se não me engano. isso mesmo, é um grande amigo meu. E Ah, também tinha legal. aí no caso foi a flauta Oboé. quem que era? A flauta era o Celso von Zellogel, Ah, tá. né? Logo em seguida entrou o Carlos Rato, Sim. né? Então, por exemplo, eu estou confuso em quem é que entrou primeiro no quinteto, se foi o Paulo Nardi, se foi o Kleber Veiga, ou se foi o Braz Limonge. Eu Ah, tô em tá. dúvida Não, não, aqui. mas isso aí sem problema. Depois, Pois é, acha mas fácil uma pesquisa pela isso é fácil de internet, é achar aí tranquilo. Então, pela internet. aí quando você entrou no grupo, teve que fazer esse monte de turnê. Sim, teve aquele estudo pesado da técnica, das notas, de colocar a música debaixo dos dedos mesmo. Mas enquanto a grupo, quando começou a tocar, porque com flauta a gente pensa de uma forma, com oboé de outra, com trompa de outra, fagode de outra. E como foi essa concepção? Foi criando essa concepção com o Bom, tempo? o negócio é o seguinte, é como eu falei, né? Vou aproveitar e pentear meu cabelo aqui. É, eu não tinha experiência, né? Quer dizer, eu não tinha repertório, não tinha, Sim, então para mim era tudo novo, né? Eu ia tocar um quinteto de Hindemith, era tudo novo. Mas eu tinha uma facilidade que eu memorizava muito rápido as coisas. as Mas partituras. sem nenhuma técnica específica de Sim, mnemônica, entendeu? sim, Era natural. Talvez porque eu tocasse tanto, né, e repetisse tantas coisas, sim, eu tinha uma facilidade e mais do que a facilidade era a ousadia, né? Porque depois teve um evento que aconteceu na minha vida que foi assim antes e depois daquele evento, em termos sim, dessa questão de tocar de cor, né? sim, Então, então aí, como é que eu fui pegando. E o Botelho, quando eu entrei, a última pessoa que tocou no quinteto efetivamente foi o Luiz Gonzaga Carneiro, lá de Brasília. sim. Né? E o Botelho, que eu acho que era as últimas participações, teriam sido do Botelho. E o Botelho falou com eles, olha, o negócio é o seguinte, ele é muito jovem, não tem experiência, então se surgir alguma coisa aí que seja muito cabeluda ou qualquer coisa, vocês me falem. E aí, Sim. que aí eu toco. Né? E graças a Deus não foi preciso. Né? É isso. Então, quer dizer, aí o que acontece? Você perguntou sobre o estudo, né, da Sim. técnica e tal. E né? O que acontece? Aí eu entrei, quer dizer, eu entrei para a escola de preparação de instrumentistas da Orquestra Sinfônica Brasileira e entrei na faculdade, né? Sim, Que o professor era o professor Jaioleno dos Santos, sim, né? Que se tivesse vivo, ele deveria estar com uns 100 anos, por aí. Porque ele morreu com 90 e tantos anos. sei. E ele foi o primeiro doutor em música, né? Uau, do Que se Brasil. tem, é, que se Uau. tem notícia. Então, o que acontece? Aí eu, eu tinha muita coisa que fazer, que tocar. Então, eu não tinha muito tempo para estudar Sim. método, estudar. Não, sei o quê. Não, eu tinha que tocar. E Então, pegava as músicas, né? O estudo era o meu direto trabalho nas músicas. era muito em cima das coisas que eu tinha que fazer. E logo em seguida eu entrei na orquestra. Quer dizer, eu entrei na orquestra em 70. Na verdade, eu acho que eu entrei no quinteto foi em final de 74, sei lá, para o meado de 74. Porque em Hum. 77 eu entrei para a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. Ah, Também tendo muito pouco conhecimento eu já tinha sim. tocado em orquestra Feito alguns amadora, cachês, né? praticamente,
Não, não, cachê não, era uma orquestra que tinha aqui na Universidade de Gama Filho, Sim. e que o regente era o maestro Isaac Karabchevsky, então ele enxertava também, pegava uns músicos da Ah, USB e legal. tal, então tinha aquela atividade, e foi aí que eu tive os meus primeiros contatos, né, Sei. com a orquestra sinfônica. Mas então eu não tinha tempo, imagina. Era uma loucura, né? Muito Uma repertório. loucura, cara, muita coisa E para eu tinha tocar. faculdade Então, ainda, né? Você estava ainda na. eu, pois é, eu burlei, inclusive, a- o, o professor Jaioleno, né? Porque, primeiro, eu levei uns 10 anos para fazer a faculdade, Uau! né? Porque eu não Ia podia ir, eu trocando, né? ia, né? Ia quando Até desse. reprovado eu fui uma vez, né? Sim. No segundo período. Mas ali foi muito abuso também, porque eu não apareci nem para fazer a Ah, prova mas aí final. não, né? Pois é. Então ele tava coberto de razão. Mas Sim. eu me lembro que é o seguinte: tinha uma praxe na prova da- na prova semestral, né? Que era o seguinte: você tinha 3 estudos que você sorteava um e apresentava. Sim. E normalmente eu ia ler 2 Na no hora. dia da prova. Nossa. No dia da prova. Então eu lia Uau. 2. Sim. E aí o terceiro eu nem lia. Aí o que eu fazia? Eu fiz isso o curso inteiro. Eu, Que é, loucura. eu tinha que sortear, né? Aí se caísse 3, então eu botava assim, botava uma no meio e uma em uma extremidade. Então se caísse 3, eu começava contando daqui, 1, 2, 3, né? Sim. Porque ele não dizia, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, Ah, esse aqui é o 3. Entendeu? entendi. Então, eu não tinha nem lido. Se eu fosse tocar, eu nem sabia que tom que estava, Que entendeu? legal. Mas 2 eu tinha preparado, mais ou menos e tal. Então ele dizia 3, aí eu começava contando aqui, né? Daquele que eu não sabia. 1, 2, 3, tá bom. Aí já saía Aí, tocando. aí não dá nem Então, quer tempo de dizer, falar. pois é. Aí Ai, ai. eu fiz assim o curso, né, de clarineta e o professor Geoleno, ele não, ele era ele tinha outras qualidades como professor, Sim, ele conhecia muito a harmonia, era compositor, ele dava aula de contraponto, fuga, sim. né? Então, as questões que ele discutia mais eram musicais, entendeu? Ah, sim. Ele não entrava no aspecto técnico, assim, não, onde é que você faz estacado, onde é que põe a língua, sabe? Então, já o Botelho não, o Botelho era mais prático, assim, era mais, né, do cara Sim. que encontra uma, Ele era uma mais verdade, né? detalhista, né? Mais Não, detalhista na não, enquanto questão era mais relacionado com essa questão de como fazer, técnica por do quê e tal, instrumento. entendeu? Sim. E, E o Joeleno mais então a era assim, musicalidade, né? Deixava o exato. aluno Agora, ir do jeito que ele pudesse. houve uma época que eu estudei com os dois. E aí era engraçado, porque, por exemplo, eu pegava um concerto de Weber, aí eu ia tocando, aí de repente eu respirava, aí um dizia assim, mas você não pode respirar aí? Mas estava marcada a respiração, né? Aí eu falei assim, mas quem é que disse que você pode respirar aí? Aí eu não falava, né? Não, foi o Botelho. Não, não, professor, tudo bem, tal. Aí eu Sim. apagava e mudava a respiração e tal. E aí eu ia tocar para o outro dizia assim, não, mas vem cá, você não tinha combinado que ia respirar aqui? Apagou E aí por é quê? aquela Não, não, loucura. professor, não, eu confundi e apaguei. Então aí o que eu fiz? Aí eu descobri que eu tinha que ter uma partitura para cada Para um, cada um. né? Mas é, E aí, que porque eles eram legal. muito cordiais entre si, né? Sim, Mas é evidentemente que apesar do professor Jaileno ser bem mais velho do que o Botelho, sim. mas ele era, na época que eu comecei a estudar com ele, não sei se exatamente na época, ou um pouco antes, ele já tinha parado de tocar, entendeu? Entendi. Na Sinfônica Brasileira.
Então, eles eram amigos e tal, mas sabe como é que é amigo, mas um é Flamengo, o outro é Fluminense, né? Sim, Entendeu? aí é Então, briga o tempo. então eles não iam discutir entre si. Um ligar para o outro, vem cá, você disse para ele respirar aqui, ele não podia, ou usar a chave tal, não sei o quê. Não, era tudo, entendeu? Então eu era o cara que, se eu fosse fofoqueiro, né, eu teria, Sim, eu teria criado um atrito, né? um atrito, né? Eu Mas sei. eu estou falando isso por quê? Por Sim, causa dessa questão, né? Que do eu não tive estudo, né? tempo de fazer um estudo assim é, organizado, né? Sim, E vamos dizer assim, sequencial. Não, eu tive que fazer um salto e fazer as coisas sem saber. sim, sim. É, Né? uma coisa, professor, que o que que acontece? Ainda com esse monte de coisa que você fazia, como é que funcionava desde o início, no início, os ensaios do quinteto e hoje em dia, como é que funcionam os ensaios? Apesar que hoje em dia já tem uma interação muito maior devido ao tempo que vocês estão juntos. As músicas, muitas das vezes, vocês já sabem o que precisa fazer. Mas naquele início, como que era a assiduidade dos ensaios? Porque eu acho que isso é muito importante a gente deixar claro, Não, porque hoje em dia, é só complementar aqui, as pessoas querem fazer música de câmara, mas não querem ensaiar. Até mesmo quando tem é, cachê, não quer ensaiar, quer fazer um ensaio por semana, dois no máximo. não, só a guisa de informação, o quinteto, hoje em dia, ele está completamente parado. Né? Sim, Esse ano nós não tocamos em lugar nenhum, nem antes do carnaval, nem depois, nem antes da quarentena e nem depois. sim. Né? A gente tinha um concerto, eu acho, assim, mais ou menos ventilado É, a essa possibilidade da pandemia gente atrapalhou tocar, mas muito. parou. Então, a gente está sem tocar. E a gente não vê Sim, sentido em a gente ensaiar sem ter sim, um, um objetivo, porque as pessoas também estão fazendo a quarentena sim. e É não é importante. nem prudente, né, a gente, É, porque você sabe que dos instrumentistas, aqueles que estão mais vulneráveis, tanto a serem contaminados quanto a contaminar, são justamente nós, os de os sopro. instrumentistas de sopro, né? Sim. Que você não vai tocar com uma máscara. Outro dia até eu perdi uma gravação por causa disso, porque até o cara tinha falado assim, mas eu passei ao ver, né, aquela luz no estúdio todo, está tudo desinfectado. Eu falei assim, não, mas o problema não é só isso, o problema é que eu posso estar infectado e É. aí eu vou infectar Não, o e seu tem o estúdio. Então, caminho até lá, né, também, tudo. exatamente. Não, Então, mas isso eu tenho que às vezes, percorrer distâncias grandes, porque a minha mãe tem 92 anos, ela mora no Meia, então eu hum, tenho que ir lá, não tem jeito. entendi. Né? Mas eu vou cheio de máscara, cheio de coisa e tal. É Não entro lá, importante. fico na varanda e tal, É. entendeu? Mas então, aí o que eu quero dizer, bom, como a coisa, a intenção da tua live é voltada para música de câmara, então eu vou concentrar mais nisso, porque senão a gente fica falando aqui até semana que História é o vem. que a gente tem, né, Não professor? falta, não Não falta falta. história. Eu acho que, História, sabe, se eu for contar as histórias da minha vida, eu eventos acho que dá para fazer uma grandiosos, né? enciclopédia Barça. Lembra da biscoito? Ah, você Sim, não pegou sim. a enciclopédia? Peguei, velho. Pegou? Então, Peguei. Eles pois é. batiam na Então porta acho da que minha dá. casa vendendo aí na época. É mesmo? É, só Então, tem que então, escrever um mas livro, então, tá? pois é. Dessas Eu tô histórias. pensando nisso. Estou pensando. Mas acontece o seguinte. Aí Hum, eu tive que me virar. E isso em meio a um processo, como eu falei, possivelmente patológico, né, de obsessão sei lá, bipolaridade ou qualquer outros distúrbios que porventura eu tinha e nem sabia, sim. né? Mas eu tinha que, em meio a toda essa loucura, e eu era um cara, por exemplo, que eu cismava, por exemplo, com boquilha. Então, nessa época, eu tinha umas 30 boquilhas diferentes, entendeu? Sim. E chegava um ponto tal que quem me socorria era o Botelho, sabia? Porque chegava um Legal. momento que eu dizia, não posso tocar, não consigo tocar mais. Ó, De tanta, sabe, tanta tanta neura, coisa na né? cabeça, aí eu, não posso. Aí eu ligava pro Botelho,
Botelho, está fazendo alguma coisa? Geralmente aos sábados. E eu morava longe, porque eu morava com meus pais e minha mãe ainda morava mais longe do que mora hoje. Sim. E aí eu ligava e eu não tinha carro, né, nessa época, porque eu também nem podia ter, porque eu era menor de idade. E aí eu, às vezes, levava 2 e meia para chegar lá, Sim. na casa dele. E aí, quando eu chegava lá, acontecia um fenômeno muito interessante, que a gente conversava, a gente conversava mais do que tocava, entendeu? Sim. Aí tocava um pouquinho aqui, tocava, conversava, eu sei que aí tá, então tá, aí normalmente eu fazia uma refeição com ele, um jantar e tal, e ia embora. E aí eu saía de lá arrebentando o Casimiro. Que Quer legal. dizer, eu entrava sem saber onde Sem botar a mão, entusiasmo. e a boca e a língua, e eu saía de lá, entendeu? Então mas não era exatamente por causa de informações racionais, entendeu? Era uma coisa Sim. mais subliminar e mais Subjetivo. subjetiva, porque às vezes você tocando, por exemplo, numa orquestra, quando você toca numa orquestra com o mesmo segundo clarinete, durante anos, você já sabe como é que ele reage, como é que Tudo. ele afina contigo, entendeu? Sim. Então tem muita coisa que acontece no nível subliminar, né? Aliás, Uhum. eu acho que a maioria das coisas, né? É por isso que Eu eu sou, tive, assim, eu tive, fala, o professor Daniel Campos está até assistindo, que foi meu professor na faculdade. E uhum, muito, eu acho que quase metade do curso, eu com ele, era a gente conversando. pois é, Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. As pessoas deixam passar, acham que é só tocar, 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 e acaba deixando é. outras coisas de lado, né? Porque é o seguinte, a música, né, ela é um fenômeno, como é que eu vou dizer? É um fenômeno que é meio esotérico, né, ou completamente, né? Quer dizer, Sim, a música você não pode pegar, você não pode dizer que cor que ela tem, que sabor, né? Você pode dizer sim, como ela, os efeitos que ela causa em você, mas sim, inclusive podem ser contrários a um outro ouvinte, por exemplo. Tem sim. alguém aí, você pode estar assistindo um negócio, depois está uma porcaria e o outro cara tá chorando. Né? Mas, Entendi. é um fenômeno meio sobrenatural, eu Sim, diria, sim, né? A entendo. música. Sim. E eu penso o seguinte, a música, para mim, é a mesma coisa desde quando eu comecei a me relacionar com ela, que é quando eu tinha 3 anos e meio, tocando gaitinha, Sim, harmônica, aquelas gaitas diatônicas, sim, que sim. eu tocava, eu nem me lembro o que eu tocava. Hum. Eu sei que muito provavelmente seriam os hinos lá da Da igreja. Assim igreja, mesmo, sim. os hinos que dava para tocar, né? Porque na gaita diatônica você fica limitado, né? Quando modula já era, tem que jogar ela pela Sim, janela. Ou sim. então pegar outra correndo. Apesar de que eu tenho um amigo que ele faz os meios tons como se fosse um Uau. glissando, Ah, e ele toca choro, que legal, toca tudo na gaita diatônica. É que impressionante. legal. Mas é o Otávio, doutor Otávio, que ele é advogado. Sim, Então, quer dizer, a música, para mim, é a mesma coisa, entendeu? entendi. Porque às vezes as pessoas têm esse conceito, até outro dia, até aconteceu isso, porque a gente usa uma palavra que acabou sendo deturpado o significado dessa palavra, que é a palavra evolução, né? Hum. Que a gente sempre associa, sempre não, mas normalmente a gente associa evolução a aperfeiçoamento, a Ah, melhora, melhora. a, Sim, a, a uma coisa que você se torna mais evoluído, entre aspas, né? sim, Mas se você for eu fui, por exemplo, em 6 dicionários, depois que eu postei uma coisa na internet, e um rapaz, que eu esqueci o nome dele também, porque ele é meu amigo, mas é um amigo virtual também, que eu não tenho muita sim. intimidade, e ele comentou que ele era filho de um professor de biologia, e que ele dizia que evolução não quer dizer aperfeiçoamento, Sim. entendeu?
sim, Então, quer dizer, isso dentro da própria teoria do Darwin. Quer dizer, ele comentou o seguinte, que pode ser que espécies mais aprimoradas, vamos dizer assim, tenham esse instinto, entendeu? sim, Então, a questão da seleção natural, ela não quer dizer que é o melhor, mas sim talvez o mais apto, mas o mais apto dentro daquela aleatoriedade, né, das sim. condições. O cara pode ser mais apto, ele pode ter, mas em compensação, naquela região tem um leão feroz que acabou comendo o cara e pronto, aí já era. Acabou. Sim, Entendeu? sim, Então, por exemplo, eu não acredito em evolução, acredito em metamorfose, né? Agora, aprimoramento sim, quer dizer, dependendo, por exemplo, se você traça objetivos, né? Eu quero, sim. por exemplo, tocar em todas as tonalidades, eu não consigo. Então, isso quer dizer que se você conseguir, através de um trabalho, né, disciplinado, você vai. Aí você. Né? Entendeu? Então, Sim, aí, como a gente estava falando dessa questão, é, puxando a brasa para a música de câmara, eu acho o seguinte: a sim, música de câmara, para mim, é, é a melhor escola que sim, eu vejo. Assim, talvez a mais nobre atividade dentro da música. Por sim, quê? Porque é muito diferente de você quando você se porta como solista, né? Onde você vai tocar um concerto, sei lá, do Copland, né? E a orquestra vai te acompanhar. Então, quer dizer, você tem a sua interpretação e normalmente a orquestra se adapta, né? Você, sim. a orquestra não vai questionar, quer dizer, até o maestro ainda pode, se ele tiver muita intimidade com você e tal, ele ainda pode, Pode fazer esse assim, no questionamento, né? camarim, né, fazer, vem cá, você não acha que podia ser assim? Né? Mas em princípio não, você Sim. é o solista, você assume a responsabilidade pelas suas opções, né? Hum, De interpretação, de concepções, de fraseados, sim, e aí envolvendo estilos, né, de época, romantismo, se é romântico, se é impressionista, se é século XX, se é pós, se é não sei o quê, ou se é contemporâneo, entre aspas, né? sim, Porque música contemporânea, para mim, é a música que é feita hoje. Né? Então, sim, pode ser lá o brega, lá é contemporâneo, é feito hoje. sim, Né? Então, quer dizer, teve uma época que o pessoal da vanguarda, né, usava muito esse termo, contemporâneo. Né? E aí, eu não acho, por exemplo, que na música, eu, quando eu falo para você que eu não vejo a evolução necessariamente como aprimoramento, por exemplo, se fosse assim, chegava à conclusão que Schoenberg é mais evoluído do que Bach, hum, não é? Por quê? Porque ele fez ele concebeu o serialismo, o dodecafonismo, etc. sei, Então, quer dizer, a música ela tem um roteiro, né? Veio o bar, né? Que vem lá da música barrocada de trás, passa pelo bar, aí aparece um Beethoven, que já começa, né? A sim, Brahms, aí vira romântico, aí aparece um Debussy que chuta o balde, o pau da barraca, é, né? E Ravel, Debussy, e aí aparece a música impressionista, que sim, também é um marco assim bem definido. Mas eu não vejo isso como uma evolução. Quer dizer, eu não acho que o Debussy, por mais que eu ame Debussy, que ele tenha uma harmonia mais aprimorada do que o Bach, não, ou do que o Haydn, entendeu? é aquela Então, quer questão, né, dizer, eu que, acho que a música é atemporal, entendeu? A é, arte, ela é atemporal. E daí a diferença entre entretenimento e arte. Embora a arte possa ser um entretenimento para raras pessoas, mas sim, é uma depende da coisa forma muito que diferente. você está usufruindo dela, né? Exatamente, é a Se, questão da moda, quer dizer, a moda é, não tem argumento.
né? A moda é uma coisa que, por exemplo, o cabelo eu tô aqui, mas eu podia estar com um cabelo aqui, né? Ou então eu não tenho barba, mas eu podia estar barbudo, se eu nunca tivesse feito a barba na vida, talvez eu tivesse uma barba desse tamanho, entendeu? Então, quer dizer, a moda, você não tem argumentos, né? Sim, sim. A matemática, por exemplo, você tem argumentos, né? Porque elas são é uma ciência exata que também é um termo muito forte, porque de exata ela também não tem muita coisa, né? Vide as teorias recentes, né? Sim. De astronomia e de física quântica, e não sei o que, você vai ver que daqui a pouco, sabe? Quer saber? Sim. É mais inteligente o cara acreditar no Adão e na Eva do que ele admitir os caminhos de minhoca e dizer que o universo todo, toda a matéria do universo estava concentrada num próton, entendeu? Então eu sou mais a Eva e o Adão. Entendeu? Isso aí já é outra discussão, né? É outro assunto, pois é, estamos fugindo. Mas aí aqui, ó, fala. A Renata fala pra gente voltar, Renata. Que Renata? Renata de Brasília? Eu acho que é de Flauta, que ela falou que tá com saudade das piadas do senhor. O senhor deve conhecer bem. Tem um grande flautista, professor no Texas, que diz: carreira solo é para os fracos, música de câmara para os fortes e para as pessoas de coragem. Peraí. Pois é. Peraí, só um minuto. Tá. Ô, Rosângela! Estão batendo aqui, eu não posso atender que eu estou numa live. Por favor. Tô pedindo a minha mulher. Tranquilo. Mas então, olha só, o que eu estava falando mesmo da música, que a música é para os fracos, né? A música solista é para os fracos, né? Diz carreira solo é para os fracos. Música de câmara é para os fortes e pessoas de coragem. O professor que diz lá, o flautista do Texas. Eu acho o seguinte, eu acho que são atividades diferentes. Bem distintas, né? Então, eu acho que quando você nasce, quando você se desenvolve na vida, né, que você vai amadurecendo, vamos usar esse termo, ou vai ficando velho, que é talvez o mais real, Sim. Você vai modificando, mas você tem uma configuração básica, entendeu? Sim. Estou me ligando aqui, eu tenho que desligar. Então, dependendo dessa configuração, né, umas pessoas estão mais propensas a fazer uma atividade do que outra. Sim. Entendeu? Então o cara tem um temperamento mais de solista do que de música de câmara, porque a música de câmara, no meu entender, ela necessita de um comportamento democrático. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, no quinteto é batata. A gente vai tocar uma obra que nunca conheceu. Aí o flautista concebe a frase de um jeito, o fagotista do outro, eu de outro, cada um pensa de um jeito. Então, o que a gente faz? Cada um expõe a sua. Sim. E a gente põe em votação. Então, três já disseram, não, eu prefiro essa, acabou, nem se perde tempo, não quero nem saber qual que você prefere. Já são três. Ser bem democrático, né? E aceitar, né? Entendeu? E aí, veja bem, às vezes você tem que tocar de uma forma que não é a forma que você gostaria de tocar, entendeu? Sim. Mas em prol de uma unidade do conjunto, né? Tem um cara me ligando, cara, mas que coisa insistente. O que eu estava falando? Então, em prol de uma unidade, porque ali é o seguinte, ali é a música, ali não é o Paulo Sérgio Santos, não é o coisa, é o quinteto Villa-Lobos, né? No caso do quinteto, né? Então, você às vezes você abre mão de coisas até que você às vezes tem até certeza, né? Entre aspas. O cara está me ligando insistentemente, eu vou ficar até com o dedo aqui já para recusar. Entendeu? Então, Entendi. Quer dizer, isso tem gente que não tem esse temperamento. Entendi. Entendeu? Sim. Tem gente que diz assim, não, é assim, porque eu aprendi assim, é assim, porque o professor falou que é assim, eu acho, baseado não sei o que lá, e eu não vou tocar assim porque está errado. Entendeu? Esse não serve para tocar em música de câmara, né? Não serve. Né? E agora, também, por outro lado, não são só as informações racionais
que são discutidas, né? É como eu Sim. falei, a questão subliminar, quer dizer, o simples fato de você estar tocando com alguém, Hum. você, sabe, você está sendo, peraí, você está, esse cara tá me enchendo tanto o saco que eu Perdeu o nem queria. foco aí. Enquanto o senhor É, fala aqui, ó, a Renata ela é de São Paulo. tá. A que falou. Ela até escreveu aqui, ó, carreira solo, a responsabilidade é sua. Você consegue ou não ficar satisfeito com suas próprias escolhas. Já na música de câmara, o comportamento democrático, é o que o senhor falou aí, né? Dessa É, questão. E aqui ela também complementa aqui que na música de câmara é muito difícil fazer com que todos estejam satisfeitos. E por isso exige sim, o desprendimento e uma maturidade dos integrantes. Ela é muito, pôs o que o senhor falou aí. é muito difícil, porque a coisa vai para um nível realmente quase que pessoal, né? E Por tem que exemplo, deixar você o tem a ego sua de lado, né? argumentação, mas você tem a sua argumentação, então você, mas, cara, olha só, você não acha que isso aqui, você não, põe uma baseada, mas vem cá, e aquele exemplo, tal. Então existe toda uma discussão, Sim, onde todos pensam e se chega a uma conclusão, que pode não ser a sua, entendeu? sei. E Então, dentro aí disso, exige uma certa técnica para você tocar de uma forma com a qual você não concorda. sim, Né? Isso acontece muito também, por exemplo, em orquestra, sim, né? sim. Onde o maestro, às vezes, quer que você faça um fraseado de uma determinada maneira que você, às vezes, até nem concorda, não é? Mas, poxa vida, se o maestro não tem o direito de tentar criar uma unidade na orquestra, então, Sim. pô, ele já, normalmente ele já ganha dinheiro demais. Então, coitado, qual que vai ser a função do É. maestro? E dentro Entendeu? disso, né, professor, eu vejo também que a gente tem que olhar a limitação de cada instrumento, né, dentro do que está escrito, Exatamente. porque muitas das Aliás, é vezes, muito bem lembrado isso que você falou, é muito sim, importante, porque, por exemplo, nós, clarinetistas, nós temos uma facilidade muito grande, por exemplo, de tocar no grave em piano, sim, né? Em 3P, 4, 5, 250P. sumindo, Né? Isso é muito fácil de fazer. sim. Na flauta, de certa forma, também, na trompa. É, mas Agora, é no, esse, no, no oboé, por exemplo, no fagote, isso é muito, ou no saxofone, é muito mais complicado, é, complexo. Então, por exemplo, a minha dinâmica, quando eu toco solo, é uma. Quando eu toco no quinteto, é outra. sim, Você está entendendo? Eu não, totalmente eu não vou diferente. fazer pianíssimos inaudíveis, né? A não ser que seja um solo onde eu estou tocando sozinho e tal, eu posso criar uma Sim, atmosfera. Mas a minha, como é que se diz? A minha velocidade até, por exemplo, de digamos, adaptação, né? até em relação ao destacato, né? A sua Porque a maior, flexibilidade em prol da música ali naquele momento tem que ser muito rápida, né? ela é influenciada, entendeu? Sim. A sua maneira de tocar, ela não é absoluta. Então não é assim, eu digo assim, não, eu vou fazer o piano. Não, mas eu estudei, o meu piano é É, esse. Você que se dane, tá? Entendeu? Então sim. não é assim. Né? Às vezes a gente também, em música de câmara, é muito comum você ficar diante daquela situação. Ah, mas é solo, então eu toco mais forte ou eles tocam mais piano, né? Entendeu? Sim, sim, entendi. Então, é claro que você pode pedir às pessoas, gente, olha aqui, eu tenho um solo que está em meso forte e eu estou tendo que tocar fortíssimo. Dá para vocês tocarem menos? Entendeu? Sim, sim. Eu Quase acho, sempre dá, mas tem hora que não dá, é, entendeu? Então, é a mesma coisa na orquestra. Quer dizer, não adianta eu chegar na orquestra e ter uma dinâmica absoluta minha. Eu estudei em sim. casa, no banheiro, né? Então eu faço pianíssimo, maravilhoso, faço fortíssimo, que vai quebrar os vidros e tal. E aí eu Quando chego chega na, lá, na, na orquestra. Não adianta, piano não quer dizer que o cara não tenha que ouvir você, entendeu? é, Né? O é, piano precisa ser ouvido. E normalmente o piano ele tem que ser tocado até
com mais intensidade, Sim. justamente porque tem uma questão muito sutil, que eu só fui perceber isso muitos anos depois, sei lá, mais de 20 anos que eu tocava clarinete, que eu percebi essa qualidade do som, que é a projeção do som, que necessariamente não tem a ver com a potência do som, entendeu? Sim, É uma coisa que é muito... sim. E isso cria também uma confusão, especialmente na música de câmara, porque alguns compositores que conhecem muito bem os instrumentos, eles tendem a escrever uma dinâmica compensatória, né? Ah, sim. Então, por exemplo, se a flauta está no grave, né? Então ele Põe vai escrever 3F porque ele sabe que no grave a não flauta soa soa. muito menos do É, que no agudo, sim. no agudo. Então, quer dizer, aí chega uma hora que você se depara com uma questão que é meio difícil de você resolver, porque uma boa parte, se não a totalidade dos compositores, a questão da dinâmica está muito relacionado com a questão da configuração harmônica do som. Quer dizer, Sim. o cara, por exemplo, Tchaikovsky, né, que usa muito 4F, 5F, né? Eu me lembro que eu toquei a quinta de Tchaikovsky uma vez com o Claudio Santoro regendo, e aí tinha um solo ali, no último movimento, que era assim, era 4 ou 5 Fs, mas eu tinha que tocar aquilo de uma maneira quase como se eu estivesse vomitando, entendeu? Mas era isso mesmo, Mas é o que tinha que entendeu? sair, né? Não era para Sim. ser assim redondinho, bonitinho, é Sim, isso mesmo. é. Então, tem muita gente que exclui o feio, né? Porque o Não é o feio e o feio, é o bonito diferente, né? são subjetivos, Sim, é muito subjetivo, sim. sabe? É uma coisa quase que é uma questão de moda mesmo e de convenção, entendeu? São padrões que se estabelecem de maneira muito subjetiva. O que é um som bonito? Você vai dizer que o Hans Holliger tinha um som de oboé bonito? Pô, É. o cara tocava um oboé que parecia um oboé da Atma, entendeu? Da Grace Litz. Quando você ouvisse o cara tocando, você, pô, esse cara não está tocando um oboé, ele tá tocando um brinquedo, né? De Hum, tão inexpressivo que parecia ser o som. Aí você ouvia o cara tocar 1 minuto, 2 minutos, no terceiro minuto você estava assim, extasiado, dizendo assim, que apaixonado, coisa né? linda, sabe? Você vai Sim. dizer que certos clarinetistas famosos, né, no mundo, né, São eles têm um diferentes. som É bonito, um som... identidade, né? Não, isso, sabe, isso é uma questão de Sim, gosto, entendeu? sim. Aí Tem, tem, dentro disso que você disse aí há pouco, que a gente tem que buscar e acaba as pessoas custando achar, é trazer a maior quantidade de harmônicos dentro de cada nota. É isso que uhum. eu acho que isso que transforma o som bonito. Não é nem o timbre em si, entendeu? Eu, Mas eu acho que eu acho que a questão de ser bonito e feio é subjetiva, né? Porque se você pegar, por exemplo, o Ben Webster, né, aquele jazzista, o hum, saxofonista, por exemplo, ele tocava e frequentemente nas gravações dele você ouve o ruído do ar, né, o sim, aquele negócio, mas você ouve até o vibrato, faz sim, o sim. vibrato, entendeu? E aquilo é quase que uma marca Dele, né? registrada dele, Sim, entendeu? Então aquilo é lindo para as pessoas que, como é que se diz, como é que eu vou dizer? As pessoas que se adequam àquele universo, entendeu? Porque cada um é um. Cada um tem sim, uma característica. sim, Então, o que o cara chama de som bonito? Por exemplo, para mim, quando eu tinha 18 anos, o som bonito era um som que não tinha agudo, era um som macio, e que eu podia tocar com toda a sim. força que eu tivesse, que o som se mantivesse robusto e tal. Isso para mim era um som bonito, né? Hoje em dia eu Tem penso outro completamente pensamento. diferente, né? Sim. E aí eu acho que é interessante, porque tem a ver com a música de câmara, esse conceito, porque aconteceu, eu não sei se eu te contei, ou na outra live eu contei sobre isso, sobre o negócio do som que saiu do,
do estúdio? Não, não. Ah, sim, Não sim, contei, né? contou, contou. Contei, né? E Pois é, aí foi então. lá Então, olhar. quer dizer, aquilo eu acho que ilustra bem o que é. Eu posso tentar contar o mais rápido possível, que é o seguinte, eu tava num estúdio de gravação, na cantina, e tinha um corredor onde tinham várias salas de gravações. Em um determinado momento, alguém abriu e saiu um som lá de dentro. E eu estava comendo, sei lá o quê. E aí eu ouvi aquele som, mas não deu para saber que instrumento que era. Era Sim, forte, porque naquela época os estúdios eram analógicos, as caixas de som eram JBL, né? sim, Eram enormes, é é o que eles diferente, né? chamavam de caixas de clientes, né? Então era um PA dentro de uma sala. Então eu Sim, ouvi aquele som forte, mas eu não identifiquei. Aí olha só a maluquice. Aí eu fiquei pensando assim, engraçado, que som é esse? Se for um fagote no agudo, é lindo. Se for um trompete, é horroroso. Se for um corno inglês, é mais ou menos. Agora, se for uma flauta, é esquisito. Pô, mas o som é o mesmo. Entendeu? entendi. Sim, Então, quer dizer, é uma coisa que a beleza é subjetiva. E eu acho que o artista ele não deve excluir o feio, sim, sabe? Porque todas as coisas são cores que você pode utilizar, sim, né? E você não deve. Eu nunca excluo o feio das minhas interpretações, entendeu? Porque tem entendi. hora, dependendo da música, que é para ser feio mesmo, não é para ser bonitinho, Todo sabe? certinho, né? Senão fica parecendo sei lá, um menininho de 8 anos tocando com calça curta e tal. E não Sim, tem hora que é para ser feio. É que nem você comparar, por exemplo, um concerto de Mozart, né? Onde você tem, ou quinteto de Mozart, onde você tem uma estética bastante estabelecida, quer dizer, sim, uma linguagem estabelecida, onde você tem um lugar. Você pode variar, mas existe uma maneira de tocar. Né? Você sim, pode estar sim, aqui, está aqui, está aqui, está aqui, mas está aqui dentro. Você não pode estar aqui fora, né? sim, sim, Entendeu? sim, Então você não pode comparar isso a uma forma de pensar em sonoridade e equilíbrio, etc. Tocando Mozart, e aí eu vou tocar uma sonata de Poulenc, entendeu? Que é outra da coisa, mesma forma, completamente não pode, né? diferente. Então, isso é muito comum. Às vezes você vê intérpretes, né, que eu não vou citar nomes, mas você vê intérpretes, por exemplo, que são capazes de fazer um Mozart maravilhoso. Aí quando vai tocar o Poulenc, se, se Entendi. arrebenta todo. Por quê? Porque É, a música do cara, a concepção, a musical, o universo artístico do Debussy, né, sei lá, sim, do que quem for, for, é, é diferente. Quer dizer, se eu estou tocando uma música, é a mesma coisa, uma música com técnicas expandidas, né? Então, eu sabe, tem hora que é para ser horroroso. É para ser sim, o mais feio possível, entendeu? Então você vai dizer que o slap tongue, dependendo da maneira como ele é feito, ele é uma coisa bonita? Não é. Você já imaginou você tocar sim, o concerto de Mozart fazendo slap tongue? Entendeu? sim, Então, naquele universo, vai soar horroroso. sim. Mas é Então, o mesmo slap tongue. e isso Então, quer tudo dizer, na que. música de câmara, pá, Não, é isso aí que o senhor vai falar. Que isso tudo que você está o falando senhor, dessa. né? O Você, senhor já. você, você. Poxa, deixa claro aí que foi eu porque eu estou muito velho e as pessoas podem achar que você está sendo desrespeitoso e me chamar de você, mas fui eu É, ele que pediu. eu que É pedi, né? que Porque eu sou você. criado dentro daquela família mineira Não, do eu respeito que a entendo, mas é gente que tem às pessoas. as pessoas que estão vendo a live pode Mas tem hora que passar isso pela escapole. cabeça dela, né? Mas tem Porque eu hora tô que cheio de cabelo escapole o branco, senhor aqui. você não tem nenhum, então É, tem gente que acha que tem por aqui, isso você ó. tem que me chamar de. Aqui. Ah, tem? Aqui, já tá começando. Tem três, né? É, Entendeu? então, Então, quer mas tem hora dizer, que escapole, né? O senhor aqui. Mas não tem problema também não. mas dentro disso que você está falando, que eu acho que é o mais importante dentro da música de câmara, é estar acessível à mudança, estar acessível a Sim, fazer coisas diferentes da sua concepção, né? exatamente. E ter a noção de que é uma coisa coletiva, Sim, não é uma coisa. Quer dizer, tem os seus momentos, né? De repente sim, tem uma obra que você tem um solo enorme.
a capela, e aí naquele momento você é um solista. Sim. Né? E naquele momento você tem o direito de dar a sua interpretação. Aí eu não vou submeter a apreciação dos meus colegas. Eu posso até fazer isso com uma intenção de curiosidade, entendeu? Mas Sim. eu tenho o direito de, nessas horas, que são raras, na verdade. Uma mas, coisa... né, eu tenho o direito de tocar como um solista, porque eu estou sendo um solista naquele momento. Sim. Mas tem hora que não. Talvez a maior parte do tempo você é uma engrenagem da máquina, você não é a máquina, você é uma das partes da máquina. Entendeu? Sim. Então, mal comparando, eu acho que isso ilustra bem a questão da música de câmara e da música orquestral e como solista. Você, como solista, é como se você é como nós estamos falando aqui. Dois solistas, né? Você está em cima, eu estou embaixo aqui, aí provavelmente está invertido, não sei. Mas não importa, eu estou vendo dois solistas. Sim. Aqui, né? E agora, imagina se ao invés de você estar entrevistando a mim, você estivesse entrevistando uma orquestra sinfônica com 80 pessoas. É bem diferente, né? O que ia acontecer? As pessoas iam ter que aparecer pequenininhas, porque senão não iam caber. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, daí que eu acho que a música de câmara, como ela é feita com 2 no mínimo, né? Com 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 10, 12, é a música de câmara, né? Então, ou uma orquestra de câmara. Né? Então, como ela é feita com menos pessoas, essas pessoas tendem a ter uma importância, uma responsabilidade maior, entendeu? Sim. Do que quando você está diluído numa orquestra, tocando, sei lá, os choros 10 de Villa-Lobos, naquela hora que entra o solo do trompete, aquele staccato triplo, não sei o que, está uma confusão, o coro cantando lá uma música do Anacleto de Medeiros, os metais fazendo uma coisa, as madeiras fazendo outra e tal. Então ali você tem que se comportar, você não vai querer ficar com a cara desse tamanho, entendeu? E os outros ficarem pequenininhos, porque a importância é a mesma. Então, basicamente, a música de câmara, ela precisa desse tipo de consciência. Então, eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Professor, por exemplo, é demais. Vamos segurar um pouquinho, é porque falta tem muita pergunta? Não, é 1 minuto e meio para acabar. Vamos encerrar e voltar e só dar esse exemplo aí. Tá, então como é que faz para encerrar? Não, eu vou encerrar aqui e a gente volta. Aí o senhor entra de novo, tá bom? Pessoal, Falou, então vamos voltar porque já está terminando aqui. Tá bom. Pronto? Pronto, voltamos. Então, mais 40. Isso, mais 1 hora, né? Porque foi 1 hora. Foi 1 hora? Nossa Foi 1 hora. Senhora. Se Então, deixar, o papo é tão bom, o papo é gostoso, é bom ouvir, a gente vai aprendendo tanto que passa, é claro que você não vai, pelo menos eu não tenho essa pretensão, né? De em 1 hora eu falar tudo que eu posso falar sobre música de câmara. Né? Não tem como. Mas a gente vai pincelando, né? Pondo alguns pontos importantes. Mas isso eu posso deixar bem claro. Por exemplo, eu tocar choro, por exemplo, é completamente diferente. Sim. A não ser que eu faça parte de um grupo camerístico que toca choro. Por exemplo, como eu fazia quando eu viajei para os Estados Unidos com o Joel Nascimento, que era Joel Nascimento e Sexteto Brasileiro. Embora eu tivesse muita coisa que eu solava também, mas eu era integrante do sexteto. Então, enquanto integrante do sexteto, ou seja, quando eu estava acompanhando o Joel, eu não me portava como um solista, entendeu? Agora, quando eu assumia a posição, não, agora eu vou tocar uma música, inclusive o Joel podia nem tocar. Então, ali eu assumia a postura do solista, entendeu? Onde ele fica em mais evidência. Não é que ele ocupe o quadro inteiro, né? Mas ele fica maior, ele tem que ficar maior. Né? Se o compositor escreveu um concerto para piano e orquestra, supõe-se
que ele quer o piano em primeiro plano, né? É. A Mas não não no ser igual plano o concerto. total, né? Sim, igual o concerto do Rachmaninoff, né? O número 2 para piano, o segundo movimento, Que que tem ele aquele tem solo aquele bonito. solo bonito, o piano, um diálogo do piano com a clarineta, né? Os É, pianistas até exatamente. gostam de olhar para o clarinetista, assim, toda a gravação Não, eu aquele vejo solo é isso. maravilhoso, porque Maravilhoso. aquilo algumas vezes realmente é fantástico. Então, Entendeu? professor, mas aí Hum, o senhor ia dar o exemplo daquela questão que estávamos falando, da evidência do instrumentista dentro do grupo de câmara, que uhum. o senhor fez até uma comparação numa das nossas conversas, que eu achei interessante, seria legal o senhor falar, aquela questão da foto, que É, quando você tira, eu acho que seria legal o senhor falar isso. da questão do Da, plano, né? do É, plano, da importância em pois é, se si, da você, por exemplo, responsabilidade. você fez um cartaz aí, a live do Paulo Sérgio Santos, que vai ser na minha Instagram e tal. Então aparece você e eu, né? E a gente Sim, ocupando um espaço mais ou menos similar, mas os dois, assim, e sim, as outras coisas em volta, né? sim. São coisas importantes que estão em volta. Está o dia da live, o horário, né? Então você não pode dizer assim, não, aquilo que está menor não tem importância. Claro que tem, porque se não Sim. tivesse, o cara não ia saber onde é que, não ia chegar a live. Entendeu? Sim, Então, sim. mas é preciso que você tenha essa generosidade de saber que tem momentos que você tem que, tem que ser mais introspectivo, entendeu? Sim, E em outros você tem que ser mais explícito, vamos dizer assim. sim, Quer dizer, sim, então isso depende da função que você está cumprindo ali na obra. Né? Tem um momento que sim, o cara realmente bota a flauta, ele resolve fazer. Ou então você pega uma obra, por exemplo, que não é nem de música de câmara, mas que usam um conjunto de música de câmara, que é aquela roda de amigos do Guerra Peixe. Né? hum, Não sei se você conhece. sim, Ele tem um movimento para cada instrumento, né? Que aliás é espetacular aquela legal. obra. Então ele foca, né? Agora os outros tocam, mas o foco do primeiro movimento é o oboé, do Sim, segundo é a flauta, do terceiro assim, quer dizer, eu tô chutando, né? Eu sei que sim. tem o da clarineta que, por exemplo, que ele chamou de o teimoso. O teimoso. Por Será quê? por quê? Provavelmente porque ele estava se referindo ao professor Botelho. Ah, é? É assim, porque o É, Botelho é muito sim. convicto. Ele é Das um cara ideias muito dele, seguro. né? Eu fico impressionado. O Botelho vai fazer 90 anos. E ele, às vezes, eu vejo no Botelho o Paulo Sérgio com 18 anos. Assim, Sim, nas descobertas que ele faz, nas coisas, sabe? Porque é o que eu falei, a maior parte das coisas talvez seja subliminar. Mas sim, eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, eu descobri alguma coisa mais ou menos de 3 em 3 dias. Né? E sim. aquilo ali era a solução para todos os meus problemas. Eu disse assim, descobri, era isso. Pô, não podia estar Sim, tocando com aquela boquilha, essa boquilha aqui é muito melhor. Então sim. agora eu não vou ter mais problema. Não sei o quê. Aí, normalmente, aquele conceito, aquela Aí ideia funcionava aparece por outro. 3 dias. No quarto, ela começava a capengar. Mas aí eu estudava, Hum, estudava, aí aparecia uma outra verdade, uma outra sim, descoberta da pólvora. Aí eu dizia, claro, pô, mas sim, claro, puxa vida, eu perdi tanto tempo na minha vida e aí estava aqui sim, evidente é isso, tá? Entendeu? Então, quer dizer, sim, o artista ele tem que às vezes se permitir a essa fantasia, entendeu? sim. Porque senão você não faz nada. Veja bem, Senão fica preso, né? se você for adotar, né, embora eu pense da mesma forma que um filósofo, que também não me recordo quem foi que falou isso, mas que disse assim, eu só sei que nada sei. Então isso aí é uma coisa que eu me Sim, pauto na minha vida por isso, né? Então, mas se eu for levar isso a sério demais, eu não vou fazer nada, não vou falar nada, porque sim, eu não sei nada, não entendeu? Então, quer dizer, entendi. tem que ter um equilíbrio entre a razão e a intuição, sabe? As coisas mais sutis,
Aí, ó, Mas o professor falou aqui, ó, Sócrates que falou. Só sei que foi nada Sócrates, sei. porque eu fiquei com medo de falar, eu podia falar É, Pitágoras ou qualquer é, outra, e Arquimedes, aí eu me ferrar. Então, obrigado pela é. informação. O Quem é que deu professor, essa o informação? professor Daniel Campos. Ah, obrigado, Daniel, viu? Esse que foi o meu professor na universidade de clarineta. Ah, É uma legal, pessoa poxa. fantástica. É, Então, já vi, professor, tá tem vendo? aqui. Já vi que ele é do ramo, né? Ele é Da muito filosofia, cabeça, né? muito cabeça. É Professor, isso eles aí. perguntaram aqui qual mesmo o nome da obra do Guerra Peixe que o senhor falou aí? Chama Roda de Amigos. Roda de Amigos, né? E ele fez para o Botelho, para o Kleber Veiga, que era o oboísta, para o De Vos, não era o De Vos, Sim, acho que para o Svab e para o Carlos Rato, se não me engano. sim, sim, Né? sim. Então ele fez aquela obra, porque a maioria dos compositores, né, a maioria não, mas uma boa parte, eles escrevem para fulano. Quer dizer, Sim, por acaso o cara toca oboé, mas ele escreveu para o oboísta, não foi para o oboé. para a Entendeu? pessoa em si, né? Porque ele tem uma afinidade, por exemplo, o Radamés fazia muito isso, né? Ele escrevia para aquele instrumentista. Então ele escrevia para o Zé Menezes, escrevia para o Joel Nascimento, para o Rafael Rabelo, né? Sim. Entendeu? E então ele não tinha, por exemplo, Era uma como personalidade, ele escrevia para a personalidade, né? E não para o exatamente, instrumento. Sim, especialmente para os amigos, né? sim, E você vê, por exemplo, o Hindemith, né? É, ele fez questão de escrever sonatas para vários instrumentos, né? sim. O, o, o Bério também, né? O Ele fez próprio aquelas Poulenc, sequências, né? o Poulenc também, que O fez para próprio Poulenc, flauta, só que ele clarineta. morreu antes e não conseguiu concluir todos os instrumentos, né? Pois Que é, é que tem escrito que ele ia. mas quando não tem essa intenção, né? Normalmente o compositor escreve para alguém, né? Inspirado Sim, pela forma daquela pessoa tocar. Né? sim, Então sim, o Radamés era completamente apaixonado sim. pela música popular, né? Porque É, ele era um músico de formação erudita, né? Ele era um pianista erudito. E ele depois ele começou a se envolver e entrou para a Rádio Nacional, aquelas coisas e tal. E aí ele foi conhecer um universo que possivelmente ele não, não conhecia. não conhecia, não vivia. Possivelmente, não sei também. Sim, Entendeu? Mas provavelmente não conhecia. E aí ele se encantou com o Joel. Então ele escreveu aquela suíte de retratos para o Joel tocar. Entendeu? sim, Assim como várias coisas que ele escreveu, por exemplo, para o Luiz Americano, né? Tem até um choro que eu tocava sim, do Radamés, chama Cabuloso, sim, que ele que é gravou cabuloso. com o Luiz Americano, porque ele gostava muito do Sim, Luiz Americano. Então, sabe, tem compositor que, não, que ele escreve para os amigos, mesmo porque é mais provável de ser tocado do que se você escreve para um instrumento que pode não ter naquela cidade, sim, né? Ou a pessoa, por exemplo, que toca aquele instrumento não se interessar. Então, eu acho que é uma forma prática, né, é um trabalho que você não corre o risco de engavetar, sim. porque isso é terrível, né? Isso é terrível. Imagina eu estudar aqui, que nem um condenado, um concerto, não sei o quê, aí eu não E toco. não tocar. Rapaz, isso é uma coisa terrível, é um trabalho que serve para a sua experiência, mas é uma coisa que não foi materializada, entendeu? Então Sim, eu sim, acho que sempre que você pode materializar, eu acho que faz sentido essa associação, né, com trabalho, porque trabalho pressupõe o quê? Produção, né? sim, Entendeu? Então, se você faz uma coisa que fica engavetada, né? Ou então, isso às vezes acontece, né? Eu acho que foi Schubert ou foi Schumann, um dos dois também, que a obra dele foi conhecida casualmente, né? Uma história Vivaldi lá muito. foi 200 anos depois descoberto, né? Entendeu? E às Entre vezes, outros, e porque tem um. vários outros, né? E Pois é, até e tem hoje um tem deles que o obras, né? cara que foi descoberto porque o cara foi no açougue comprar
uma carne lá e o cara embrulhou numa pastura. Quando ele olhou, falou: o que é isso? Eu falei assim: ah, não sei, eu tenho várias aí. Quando foi ver, se deparou com uma obra, entendeu? Sim, Então, quer é dizer, isso aí, eu acho que uma a loucura. questão de você. Porque tem gente que acha, né, que não, o cara, quando ele tem determinadas qualidades, ele acaba vencendo de qualquer. Sabe, essa ideia desse positivismo, né? Ultimamente Sim. está muito em moda essa coisa da tal da lei da atração, que as pessoas levam para a física quântica. Pô, se esses caras Aí já é tivessem outra loucura. noção do que é a física quântica, eles não se atreveriam a falar nada Sim, de física quântica, né? Porque sim. uma matéria onde uma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, isso, É isso uma não é coisa doida, né? assimilável, isso não tem utilidade para a nossa. É a mesma Sim. coisa, outro dia eu discuti Para com nossa um amigo realidade meu, não dá, né? porque ele estava dizendo assim, porque o Newton errou. Eu falei assim, ele errou, assim como Einstein errou, como Stephen Hawking errou, todos erraram e todos vão errar, É. entendeu? Porque o conhecimento, ele tem prazo de validade, entendeu? Então, por exemplo, Sim. recentemente descobriram partículas subatômicas voando, né? Vou usar esse verbo na existência de um Sim. melhor, voando naquele acelerador de partículas lá da Suíça e da França, o CERN, Loucura, né? né? E partículas andando na velocidade superior à da luz, entendeu? Uau. E isso aí simplesmente acaba com a teoria da relatividade, que é o que nós temos de mais Sim, icônico, entendeu? sim. Então, quer dizer, então o Newton não estava errado. Se eu tiver que aprimorar um motor ou um instrumento, sabe? Eu não vou partir da física quântica para fazer isso. Sim. Entendeu? Se eu for aprimorar um motor de Fórmula 1, eu vou usar a mecânica do Newton, eu não vou usar a mecânica Sim. relativista, a teoria da relatividade. Então, quer dizer, tudo depende do contexto. Né? Na nossa vidinha aqui na Terra, com essas velocidades merreca aí de 300 quilômetros por hora, entendeu? Isso aí, Sim. em termos astronômicos, isso não é Não é nada. nada. Então a física é diferente, tanto no aspecto macro, quanto para o aspecto micro. Né? Sim. Então, quer dizer, por isso que a física quântica também tem as suas peculiaridades que são completamente absurdas. E eu vejo pessoas que não têm noção, Do que tá não têm a falando, né? menor noção, e fazendo coisas assim que, se fossem verdadeiras, ia ser maravilhoso, entendeu? Sabe? É que nem o Sim. celular. Quer dizer, o dia que o celular É. funcionar direito, quer dizer, por acaso a nossa live aqui tá exemplar, né? Não falou Tá, nenhuma tá, vez. ó. Tá Mas tem vendo hora o que que eu você não. falei? Tem hora que você vai usar, ele cai. Aí eu sempre digo assim, pô, Sim. a ideia é genial, né? O dia que funcionar mesmo, vai ser É. fantástico. Professor, voltando lá um pouquinho, uma Para coisa que música de eu câmera. para o quinteto em si, né? Eu acho fantástico. Eu sempre, desde quando eu entrei na faculdade, que eu tinha poucos anos de clarinete, eu entrei na faculdade, eu tinha 3 anos de clarinete, estudado do zero. Nossa. E quando eu conheci, eu achei aquela coisa mais fantástica. E desde então sempre tentei formar alguns grupos e nunca deu muito certo, porque acaba um indo para um lado, outro para o outro e da dificuldade de manter um grupo, né? E o que eu É. acho muito interessante é a diversidade que a gente tem timbrística de cada instrumento em si. Você Que fala do quinteto de do sopros? quinteto de sopros, se for olhar a diversidade que a gente tem, é muito É, grande. você vê, por exemplo, comparando o quinteto de sopros com o quarteto de cordas, você vai chegar à seguinte conclusão. O quarteto de cordas, o princípio acústico que rege o Sim, funcionamento de todos os instrumentos é o mesmo. Né? sim. E O que varia. eu vou mudar de lado aqui, que Ah, apareceu tá. um barulho aqui que eu não esperava. Tudo bem, mas acho que não está comprometendo, não. Sim, Então, que eu estava falando do quarteto de cordas, os instrumentos têm o mesmo princípio acústico. Né? sim, Utilizam arco, cordas, caixa de ressonância. Agora, é claro, eles têm uma tessitura diferente, né? E o sim, timbre também é diferente. A viola
tende para ser mais velada do que o violino e tal, etc. E Sim, tal. sim, Mas o quarteto de cordas, ele prima, vamos dizer assim, pela homogeneidade, sim, entendeu? Um bom quarteto de cordas, ele soa com uma coesão muito grande, né? Uma coisa assim, sim, como se fosse, por exemplo, mal comparando, como se fosse um pianista tocando, que é uma cabeça só, mas que, entendeu? Agora, o sim, quinteto de sopro, por exemplo, ele é completamente heterogêneo. Quer dizer, a emissão da flauta é completamente diferente do sim. oboé e do A forma fagote, da que são os mais vibração do ar, semelhantes, né? né? A O vibração oboé e do o fagote som. são parentes distantes, né? Usam palheta dupla. Então, Sim, eles se assemelham em certos aspectos, né? Mas isso no aspecto da emissão, do vibrato, né? sim. São coisas que são próximas, são semelhantes. A Agora, a própria produção digitação, do por exemplo, som, do né? fagote é uma coisa que até hoje eu não sei como é que aquilo Ah, funciona. coisa maluca, né? Como é que você pode ter dois tubos paralelos e usar uma mão só para controlar? Sim. Quer dizer, uma maluquice. Então, cada instrumento, pô, como é que você vai comparar um fagote com uma clarineta? É, Sabe? como a É flauta em si, né? completamente diferente. A maneira, o vibrato, o ataque, a forma de ligar, entendeu? A dinâmica, quer dizer, a clarineta tende a funcionar forte numa determinada região, o fagote Sim, em outra, né? E tem uma região do fagote que eu acho belíssima, mas ela é menos intensa do que as outras, do né? que as outras, Então o sim. fagotista tem que tocar mais forte ali, porque senão dá uma diferença de pressão sonora, né? Então, quer Sim. dizer, cada instrumento, a trompa então pô, é um Tem intruso, 6 né, no metros de quinteto. comprimento, né? É, Tem e, 6 e, e é um metros. intruso, né, porque ele com bocal, quer dizer, Ele a é um de palheta dele é o metal. lábio, né? E, Sim, e é um instrumento que tem uma natureza completamente diferente da sim, nossa, né? Então, por exemplo, é por isso que eu acho que, dependendo da configuração da pessoa, ele pode tocar um instrumento melhor do que o outro, entendeu? Ele sim, pode, por exemplo, se identificar com a trompa, o outro com a flauta, entendeu? Por sim. causa dessa configuração. E Né? Porque a então, e trompa, por dentro exemplo, o cara disso, tem que ter uma pontaria. Né? Eu acho até que devia ter um curso no curso de trompa, devia ter uma matéria que seria o arco e flecha, né? O cara treinar a pontaria, porque na trompa é é bem. muito diferente da gente. Né? Se eu Sim. for tocar um dó, eu vou tocar um dó, eu sei que vai sair um dó. E na trompa, Pode o sair cara tem qualquer que ter um coisa, né? ouvido, porque as notas lá do final da série harmônica estão muito pertinhas umas das outras. Então o Sim, cara tem que ter um ouvido fantástico para ele saber que ele está tocando sim, um ré bemol e não uma outra nota, achando que é um ré sim. bemol, entendeu? Sim. Então E é quando isso, o quer dizer. senhor, e por exemplo, quando você entrou para o grupo, sentiu essa necessidade de estudar um pouco mais sobre cada instrumento, sobre como a flauta vibra, como cada um vibra nas regiões, para entender melhor e tocar melhor junto Olha, com eu vou eles, dizer uma ou coisa para não? Acha que você. foi tudo Não, natural? não, eu vou te. Eu diria que a maioria avassaladora das coisas que eu aprendi na música foram subliminares, entendeu? Entendi. É claro, elas são guiadas pela sua inteligência, né? Sim, Quer dizer, a inteligência é essencial, porque senão o que acontece? Tem muito músico, por exemplo, que tem uma leitura à primeira vista fantástica. Qualquer partitura que você puser na frente dele, ele toca. Mas, em geral, há exceções, mas, em geral, a grande maioria desses músicos, eles têm uma interpretação superficial da obra. hum, Por quê? Porque ele tem tanta facilidade que ele não precisa estudar, hum, pensar, refletir, nada. Ele pega, ele põe a partitura, sai sim, tocando. Então, aí com isso, as músicas que ele toca tendem, não estou dizendo que são sempre, mas elas tendem a ser lineares em termos de estilo, em termos sim, de interpretação, entendeu? sim, Porque ele não se dá conta, porque
não esquenta a cabeça, né? Por exemplo, eu sinto um pouco isso, posso até estar falando alguma besteira, me desculpem, se for o caso, mas eu também não tenho a pretensão aqui de ser melhor do que ninguém. E como eu falei, errar não é humano, não. Errar é inevitável. É Né? inevitável, né? Para mim é inevitável. Então, por exemplo, Mozart me dá a impressão de ser um compositor que ele escrevia com tanta facilidade coisas tão lindas, né? que ele é considerado um gênio, não é à toa, Não é à evidentemente. toa, Né? né? Mas você pega, por exemplo, um Beethoven, já é o cara aquele cara devia ser muito chato, coitado. Entendeu? Muito. Porque ele pensava demais. Quer dizer, eu estou falando em relação a Mozart, me dá a impressão o Haydn, pô, imagina o Haydn com aquela quantidade de sinfonias, não dá muito tempo do cara pensar, não vou fazer assim, não vou apagar, não, o cara já escreve a caneta e já, entendeu? Sim. É que nem o Hermeto Pascoal, você sabia que o Hermeto Ele Pascoal, quando ele escreve escreve direto, para né? a orquestra, ele escreve a caneta, ele não escreve a lápis, não, Ele não entendeu? corrige, né? Porque ele sabe, não, ele não corrige e muito provavelmente não vai ter erro. Né? Aliás, Sim. aí eu estou me contradizendo, dizendo que a gente não erra. A gente erra sim, mas na questão da ideia, né, da A concepção concepção, tá muito pronta, né? é Tá muito muito. feita. Aquilo Então ele ali pega e escreve. Ele é, sabe o é que que um, vai dar certo, né? aquilo ali é uma coisa até que você pode ter uma concepção divina de uma determinada obra e não estar capacitado tecnicamente a realizar aquela obra da forma como você gostaria. Sim. Entendeu? Pô, tem tanta pergunta aqui interessante, mas eu não estou. Então, o professor Daniel falou aqui que perfeito, professor Paulo. A superficialidade versus o domínio técnico, né? Um tema importante essa discussão. Isso aí é um dia para outra live, né? Que É, aí demanda é, tempo, não, é verdade, é né? porque uma coisa é você. Eu acho que quem toca é o subconsciente, né? Quem toca é o Entendeu? subconsciente. Ou pelo menos da forma como eu gosto de tocar, né? Agora, através do consciente, através da razão, você prepara isso. Mas como que O você prepara? consciente, o consciente é o treino diário, né? Você prepara dando elementos para que o subconsciente trabalhe, entendeu? Então você vai meio Sim. que. É como o gerente lá da Nestlé, né, que fica lá tomando uísque lá no escritório todo envidraçado top, né? Mas tem um cara lá embaixo que vai fazer o Sim. projeto que ele ou então a direção que vai dar, entendeu? Então você não pode dizer que ele é um idiota e que o cara que está lá na máquina é mais importante do que o diretor. Não, Sim. eu acho que cada um tem a sua É a sua função. Então, o importância. aspecto eu acho que a inteligência, né, vamos dizer assim, musical, né, principalmente se o cara é músico, né, Sim. ela é essencial, entendeu? Porque senão fica uma coisa, às vezes, como eu vejo muito, uma coisa assim, como é que eu vou dizer? Fica assim um culto da habilidade, entendeu? Sim. Então, é como eu estava conversando com você outro dia, né? Eu fico, hoje me veio uma ideia na cabeça, algumas horas atrás. Eu falei assim, poxa, imagina se eu conseguisse correr a 100 quilômetros por hora. Né? Aí eu te pergunto, isso teria alguma utilidade prática para mim? Porque eu não ia poder andar na calçada a 100 quilômetros por hora. Né? Sim. Entendeu? E se eu fosse para uma estrada, eu, eu não podia. Provavelmente eu ia ser atropelado por alguém. Primeiro porque o cara vai dizer, pô, o que é isso? O cara correndo a 100 quilômetros por hora? Na Eu, cidade. eu, eu não sou um guepardo. Né? Então, o Sim. que acontece? É como eu digo, tudo é como uma ferramenta. Você tem, por exemplo, não adianta você estar cheio de ferramentas no padrão Torx, né? Que é um determinado padrão de cabeça de parafuso, mas aí acontece que o parafuso é alien,
aí não adianta nada. Você Sim, tem sim, as ferramentas, mas que não... Entendeu? Então, o difícil na vida, que eu acho, é você conseguir uma praticidade, né? Uma capacidade de colocar em sim, prática as suas ideias e elas serem profícuas, entendeu? sim, Porque senão fica uma coisa também muito racional que não chega a lugar nenhum, sim. entendeu? E aí aquilo não se realiza. Então, voltando lá para a música de câmara, Tá, né? professor, só Fala, que o Hugo aqui, ele falou, nós já falamos um pouco sobre outras questões relativas, tá. mas ele falou sobre questões de maneira peculiar, que cada instrumento se comporta em relação à curva de afinação nas dinâmicas. Hum, Tem, por hum, exemplo, isso aí já é outra coisa, né? Já é outro problema, isso né? aí já Igual dá nós umas estávamos falando. 15, isso aí já dá umas 15 É, lives. porque, por exemplo, ele até fala aqui em questão de tocar com a flauta, que eu com a minha esposa, toda vez que eu vou tocar forte, acaba a tendência a baixar, e para É elas é baixar, e subir, a flauta é entendeu? subir. É E no subir. piano é o contrário, né? A No flauta piano, sobe, aliás, o clarinete sobe e a flauta desce, quer dizer, a tendência é essa. Pois é. então, entre outras coisas. E Agora, a trompa também, mesma coisa, o fagote, o boé, então, né? esse é o que eu estou falando. Esses instrumentos é o que eu estou dizendo. No caso do quinteto, os únicos que têm um grau de parentesco longínquo, mas que se assemelham, seria o fagote e o oboé, né? Sim. Entendeu? Que vai Agora, ter a os mesmos flauta, problemas, né? Quase. exatamente. Agora, a flauta não. É uma coisa, a clarineta é outra, a trompa é outra. Entendeu? Então, agora, não fale em afinação, porque é o que eu estou falando. Isso aí dá umas 28 lives de, Sim, sim, de sim. afinação, entendeu? É, Então, eu porque tenho um o que amigo, acontece? Fala, teu eu tenho um amigo. amigo violista que fala: o que que é afinação? Esse trem existe. Eu costumo dizer o seguinte: Aquilo a afinação é o seguinte: tem dois caras tocando. Se tiver junto, está afinado. Se não tiver, não está não afinado. tá. É sempre E aí, relativo, né? para o ouvinte, especialmente se for um leigo, não interessa que um está em 442 e o outro está em 493. É, Entendeu? Não interessa. Ou vai estar afinado sim. ou não vai estar afinado. Agora, É, o que é muito comum de acontecer é que esses instrumentos, pela própria natureza, até da maneira de você soprar, da maneira de você invocar, você pode pegar uma afinação que vai, no caso da clarineta, que talvez seja um instrumento talvez mais estável em termos de afinação, né? Eu falo isso porque eu toco é, sax, né? E, né? e Talvez, né? talvez, entre aspas. Mas em compensação, por exemplo, se você tocar de uma maneira natural, sem fazer as compensações que tem que fazer, não existe clarinete afinado. Não existe. Entendeu? Assim como Sim, não existe sim. oboé afinado e nem flauta afinado não existe. Entendeu? Então, Quem é aí, afinado é agora, o músico, né? exatamente, agora você tem que trabalhar quando você está fazendo música de câmara, especialmente com o quinteto de sopros, você tem que ter uma margem, né? Entendeu? Sim. Por exemplo, de repente eu aparecer com uma nota que está baseada num Lá 450, entendeu? Então eu não posso querer que o outro cara afine comigo. Ele até pode em determinadas Sim. circunstâncias, mas pode ser que não. Quer dizer, na clarineta, eu acho que esse espaço é muito menor do que, por Sim. exemplo, no fagote. O fagote, ele pode, com a embocadura, se ele quiser, ele toca meio tom para baixo e meio tom Meio para tom cima. assim. Sim. E na clarineta, não é que você não possa fazer isso, mas fica muito feio. Por exemplo, É. se você abaixar a nota demais, começa a ter ruído de ar, entendeu? Começa a Sim. ficar um som esquisito, um timbre esquisito, né? E vai perder aquela concepção de som, né? Que você tem. Então, por exemplo, eu toco saxofone, embora eu não me considere um saxofonista, né? Eu costumo dizer que eu toco saxofone de saxcanagem, né? Sacanagem. Entendeu? Então, porque eu nunca estudei um método de saxofone. Nunca. Em Sim. compensação, eu toquei a fantasia de Villa-Lobos, no saxofone soprano, Sax. e um Sim. crítico considerou aqui no Rio de Janeiro como o melhor concerto do ano. Uau! Aí, ó, Entendeu? fantástico. Eu toquei na Orquestra Filarmônica Mundial,
regida sim, pelo Lorin Maazel, sim. saxofone. E sabe quanto tempo eu tinha de saxofone? Eu tinha Ah, 15 dias que eu nunca tinha tocado saxofone. Eu peguei um genial. saxofone, estudei 15 dias e toquei na orquestra. Ó, Tá genial. gravado, e eu duvido que alguém vai dizer assim, não, mas esse cara é maluco, esse cara não sabe tocar. Não, sou eu lá tocando. Mas eu não me considero um saxofonista, Sim, entendeu? sim, Porque é o que eu estou falando. As minhas sim. paranoias, as minhas idas e vindas, né, racionais ou emotivas, sei lá, não sei o quê, aconteceram É. muito mais na clarineta, que é Do... o meu instrumento mesmo, Sim. entendeu? O É, saxofone, eu toco o saxofone como se fosse uma clarineta. E tem gente que diz assim, mas o saxofone é muito mais fácil que a clarineta. Eu não é acho isso, não. diferente, né? É Para mim é muito diferente. mais difícil, né? É Porque diferente, eu toco né? clarineta e não toco saxofone. Por exemplo, eu nunca dominei os graves do saxofone, como eu vejo vários saxofonistas, né? Tocar na dó, si bemol e fazer Sim. como o Zé Bodega, por exemplo. Uma vez eu fiz uma gravação com o Zé Bodega, que é um grande saxofonista aí, que é irmão do Severino Araújo, e era um gênio aquele cara. E eu fiz uma gravação dele de ele tocando sax tenor e eu tocando Hum, clarineta, do lado dele. Eu me lembro que ele sim. tocava assim, si bemol, como se eu estivesse tocando fá e mi na clarineta, Uau, entendeu? Era legal. aquela, sabe, isso Fantástico, eu né? nunca consegui. O meu saxofone, ele se comportava como um oboé de escola alemã, entendeu? Daquela escola Tocava no mais dó. para eu tocar si bemol e dó era só de 3 F em diante, entendeu? Sim, E, sim. e, e aquele som definido, eu nunca consegui usar subtone, né, que o cara bota a língua junto da palheta, aquelas técnicas específicas de saxofone, eu nunca usei. Então o meu saxofone é completamente atípico. Agora, em compensação, ele tinha vantagens também, né? Porque ele, por exemplo, era muito afinado, era muito expressivo e possibilitava que eu tivesse um vibrato que dava uma possibilidade assim fantástica, que, Sim, que, eu, que eu não conseguia fazer, por exemplo, na clarineta, no mesmo nível, entendeu? sim. Então, quer É, dizer, eu acho que cada instrumento é um instrumento, e esse negócio de ser difícil. Uma vez, olha, em dentro. Caracas, eu fiquei besta, eu e uma banca inteira lá de professores, ficamos besta com um cara tocando maraca. Uau, Cara, o que o cara fez na maraca, entendeu? É inacreditável. Outro dia entendi. apareceu aqui no Rio, não foi nem no Rio, foi em Niterói, numa roda de choro, num projeto que chama Choro na Rua, do Silvério, trompetista, que Tiveram toca com o Zé pontes? da Velha, do Silvério Pontes, e aí apareceu um peruano tocando aquela flauta peruana, né? Ah, Aí, pô, eu conheci o cara assim, ele estava almoçando, eu sentei do lado, aí ele todo bonitão, todo vestido, e com aquela flauta bonita, bem feita, mas é aquela mesma flauta chata que às vezes tem que os é de caras ficam pan. tocando pá, pariraram, pá, pararará, no meio da praça, Eu enchendo o saco o sei. dia inteiro com um amplificador no centro da cidade. Era a mesma flauta. Aí, pô, sabe, aí eu olhei pro cara e falei assim, mas o cara gosta de choro, mas como é que ele vai tocar choro nisso aí? Né? Como é que ele vai tocar sei lá, 1-0, cheio de acidente? Aí eu perguntei para ele, cara, como é que você faz os meios tons aí? Na Uma flauta. escala cromática. Aí ele pegou aqui e falou assim. Aí eu Você falei, faz, que né? isso? Uau. Com meio buraco e tal. Aí, daqui a pouco, quando a gente começou, que eu toquei nesse dia, a gente começou, aí no meio lá do espetáculo, ele entrou tocando, sabe o quê? 1-0, do Pixinguinha, Uau. tocando lá, e o cara arrebentou, entendeu? Então, quer dizer, Sim. você vai dizer assim, não, o instrumento é fácil, não, 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 o cara que não desenvolveu existe, uma né? técnica, então tudo É estudar. relativo. É, Então, uma coisa, professor, eu acho que nessa eu não questão que estou vendo as falou. perguntas aí, pode ter, Então, pode ter. depois eu vou falar. Eu tô segurando aqui um pouquinho, fazer só esse comentário, porque muitas das vezes o pessoal fala: ah, eu sou contra estudar com afinador. Eu sou a favor de todo instrumentista estudar com afinador,
Por exemplo, em todas as notas, isso é uma coisa que eu preocupo quando eu estou estudando. Todas as notas eu consegui chegar ao meu 442, se eu estou estudando 442. Por quê? Porque eu vou conhecer a minha relação de afinação do meu instrumento em si, na regularidade, porque algumas notas são mais altas ou mais baixas. Isso dentro da construção do instrumento vai acontecer. E eu vou conseguir achar mais fácil a relação da minha afinação com o meu colega do lado, ou o outro que eu estiver tocando junto. Porque muitas das vezes, se eu não tenho noção se o meu som é mais alto ou é mais baixo dentro de uma afinação, eu vou ter muito mais dificuldade com o próximo. Exatamente. Olha só, eu acho o seguinte, a primeira coisa que num grupo de câmara que a gente deve determinar é um padrão de afinação, né? Porque eu, por exemplo, eu posso tocar em 440, né? Ou em 42, eu vou ter que, se eu for tocar em 440, eu vou ter que abrir a clarineta no meio. Aliás, esse instrumento aqui, que é um Tosca, ele é o único instrumento que eu tive na minha vida que eu tenho que trabalhar com ele aberto, assim. Tá vendo? Sim, no meio, no meio, né? Ó, sim. Olha só, não é pouca coisa, não. É muito, né? Pelo menos uns 6 milímetros. Sim. Eu tenho que trabalhar com ele assim, porque é a forma que ele equilibra melhor a afinação. Não é que fique perfeita, mas entendeu? Então, a gente tem que estabelecer uma média. E aí, isso que você está falando é importante. Então, você começa a trabalhar, se eu vou tocar num padrão de 42, então eu tenho que adequar o meu instrumento e de maneira que eu me sinta o mais confortável possível para chegar àquela afinação, né? Sim. Agora, tocar afinado é como eu disse, é tocar junto. Então, não quando adianta você tá aqui, está aqui. Agora, o que acontece muito frequentemente, quando, por exemplo, você não conhece um músico, não está acostumado a tocar, né? Então, o que acontece? Às vezes acontece, sabe aqueles caras que vão atravessar a rua? Um está do outro lado, o outro está aqui. Aí os carros estão, é uma via só, mas os carros estão vindo a 100, 110 km por hora. Então, chega uma hora que você diz, dá para eu atravessar. Aí o cara também diz que dá. Aí quando chegar no meio da pista, aí fica assim, um vai para lá, o outro vai para cá, você sabe? Sim. Isso acontece muito, às vezes, em relação à afinação. Todo mundo quer corrigir, né? O músico sente que está alto, o outro sente que está baixo. Mas aí ele vai e sobe. No que ele sobe, o outro já desceu. Aí fica aquela, entendeu? Aquela coisa assim, aquela procura, e às vezes não consegue achar. Porque dá essa, e aí vem o carro e atropela os dois. Entendeu? Então, quer dizer, são peculiaridades, por exemplo, que um músico que não é menos artista por causa disso, mas que ele toque, por exemplo, piano, ele não tem, é uma coisa a menos, porque ele não pensa em afinação. Né? Ele vai apertar a tecla, onde tiver afinado e vai sair. Ele não tem nem como alterar isso. Né? Então, ele atribui essa atividade para um outro profissional, que é o afinador. Agora, só que existem outros problemas. É por isso que eu estou falando, cara, não dá para falar. Não podemos entrar, né? Não dá, é muito complicado, porque o nosso ouvido, ele não é plano, O ouvido humano, ele tende a ouvir, quanto mais grave, ele sente a nota mais alta, a nota afinada, vai soar para ele mais alta, e quanto mais agudo, eu estou falando os extremos, tá? A partir vamos dizer, da região 5 da clarineta, né? Onde a flauta, por exemplo, atua com muita frequência. Naquela região ali, você já começa a ouvir a nota que é afinada, que seria, no caso, em 42, se o cara tocar sozinho, ela vai soar baixa, entendeu? Mas se você estiver tocando em conjunto, ela vai soar afinada. Agora, se o cara de baixo parar de tocar, imediatamente você sente essa nota baixa. Entendeu? Então, quer dizer, esses caras que tocam flautinho, flauta, e trabalham nessa região, é um problema, porque ele tem, é como se ele tivesse duas afinações, uma melódica e uma harmônica, entendeu? Sim. Então, se ele está sozinho,
ele vai usar uma afinação melódica, ele vai tocar mais alto, para soar afinado. Mas ele não está afinado, ele está mais alto, entendeu? Mas o é ouvido... a questão também dentro da E harmonia, aí também né? varia de pessoa para pessoa. Quer dizer, assim como também se você for fazer como é que chama como é que chama esse negócio para você avaliar o ouvido? Esqueci. Audiometria? Isso, entendeu? Então, um cara ouve até 12.000 hertz, né? Sim. Quer dizer, teoricamente, o ser humano é para ouvir de 20 a 20 mil. E Né? Mas varia isso qual a função que ele também está dentro do acorde, né? Exatamente, Isso também é outra exatamente, coisa louca. exatamente. Aí já é outra, já Já é são mais outra. 18 lives, Então, entendeu? mas então vamos falar aqui, porque já tem 40 minutos já de novo. Professor, Caramba, não cara, aguento. Como é que eu mas é consigo porque tá falar legal, tanto? é que tá legal. Então, aqui, ó, o Márcio tá falando, o que que o senhor acha? Eu Qual acho que Márcio? seria breve. Eu não conheço Tá. a LAC, não sei, eu não sei dizer, parece que é pianista. Ele Ah, tá. disse, você acha que a escrita à mão, quando os compositores faziam à mão, é mais inerente à música em si, ou seja, o som que a gente ouve e escreve é diferente do que se escrevesse no computador? Teria mais relação na parte criativa e espiritual? Então, naquela questão que ele quis dizer aqui, por exemplo, igual os compositores antigos faziam tudo à mão. Então, não tinha a vivência, até mesmo como é que fala, o tato em si com a música era diferente e fazia soar diferente. Hoje em dia você coloca no computador, faz soar ali, mas isso também acontece que eu já vi muitos arranjos que funcionam no computador não funcionam no grupo em si. O que o senhor acha É, disso? O senhor acha que é mais inerente? O senhor acha que é mais que funciona, que é melhor, que soa melhor? O que o senhor acha? não, eu acho o seguinte, com o advento da informática, né, o cara pode escrever uma música no computador, mas ele não está ouvindo aquilo. Ele acha que de repente ele escreve e está errado, ele vai lá e corrige. Né? Sim. E eu acredito que esses compositores, por exemplo, o Villa-Lobos era um compositor que ele compunha enquanto a televisão estava ligada, numa novela, enquanto o rádio estava tocando, enquanto o carro estava buzinando, não sei o que e tal. Entendeu? Então, por quê? Porque o Sim, cara já tem o som dentro da cabeça, ele sabe exatamente o som que é. o que E ele ele sabe quer. transformar aquilo em notas. Né? Ele sabe que é um Fá 4 em concert. Ele sabe isso, ele Sim. tem certeza. Então, é o que eu estou falando. O Hermeto é assim, né? O Villa-Lobos era assim. E eu acredito que você possa ter. O que eu estou falando, a maneira é tão diferente, né? A relação, né? Porque antigamente, por exemplo, em compensação, o compositor ele não copiava as partes cavadas. Não daria tempo, né? O Sim. cara fazer tantas, como o Haydn fez tantas cifras. Imagina só se tivesse que fazer parte por parte, não. Então tinha um copista Eles tinham os para fazer. copistas. Né? E isso hoje em dia o próprio compositor pode produzir, né? E apesar de ter uns bugs, né? Por exemplo, no finale, eu provo, se quiser, se tiver alguém aqui como é que chama a fábrica da finale? Sim, Eu provo que existe, eu sei provocar bugs no finale, onde você vai escrever uma nota e ele vai tocar outra. Entendeu? que legal. Exatamente. Então, o que acontece? Porque criaram uma ferramenta que eu não sei qual foi o retardado mental que inventou isso. Isso eu estou falando de uma forma agressiva porque é para ser agressiva. Porque se eu tenho na música, se eu tenho um compasso, se eu não tenho. Olha o cara tentando de novo ligar para mim. Se eu tenho um determinado compasso, onde está escrito, onde eu escrevo Sol sustenido, né? Aí eu mando o computador tocar, ele toca Sol sustenido. Pode ser em concert, pode ser em Mi bemol, Sim. pode ser não sei o que, não interessa. Mas ele vai tocar uma nota, aquela nota que eu escrevi, Sol sustenido. Aí existe uma ferramenta no finale, que é o Ctrl asterístico, nos PCs, no Macintosh, eu não me lembro, que aí você some com esse acidente. Mas Sim. o computador toca Sol sustenido. Ó, Então, você vê um Sol
Entendeu? Aí se você imprime aquilo, vai sair um sol natural. Natural, mas ele Mas o soa computador sustenido. sabe que é sol sustenido. Tanto é que se Sim, você clicar novamente no Ctrl e no X, aí vai aparecer o sol sustenido. sim, Então, quer dizer, entendi. com isso, já houve casos de arranjadores brasileiros que foram para os Estados Unidos. Eu sei de um caso assim, que o cara fez um arranjo maravilhoso, pô, tá tudo certo. Também aconteceu comigo fazendo arranjo para quinteto, quer dizer, 5 vozes. Eu Sim, fiz um arranjo e tal. Aí quando eu fui passar no quinteto, eu falei, que isso? Mas eu não escrevi isso. Mas por quê? Porque eu ouvia tudo certo. Mas acontece sim, que esse bug e essa possibilidade, quer dizer, isso aí não deveria nem ser possível. Como é, pô? Se eu sim, estou escrevendo um sol e não tem um acidente, então é só natural, não pode ser sol sustenido. Qual é a utilidade dessa ferramenta? Entendeu? É sim, que nem eu dizer entendi. para você assim, olha, quando eu falar casa, é navio. Entendeu? Quando eu falar escola, é tênis. Entendeu? Entendi. Então, Sim, quer dizer, você fica meio dependente dessa. E isso, por incrível que pareça, que supostamente dá a impressão de que você ganha muito tempo com o computador. Né? sim. Mas se você for contabilizar esses pequenos fatores, essas pequenas coisas, Você é está capaz de você perdendo. perder muito mais tempo no Ter que computador do que se você corrigir. escrevesse Sim, à mão. Agora, sim. quanto à qualidade do que sai, aí eu não sei dizer com precisão, né? Eu não sei dizer, Sim. Se porque for eu olhar também não igual me considero um compositor, nem um arranjador. é, Eu não me o considero, eu brinco com visual isso também. talvez, o Entendeu? visual Mas talvez vai fazer muita diferença, né? A não ser aqueles copistas antigos que eram fabulosos, agora o que mas acontece? o visual Necessariamente do um bom maestro, o cara que é considerado um bom maestro, às vezes, ele não ouve nada. Sabe o que é nada? É nada. E às vezes ele é um excelente maestro. Você está entendendo? Porque é sim, uma atividade que envolve outras qualidades, outros sim, parâmetros de liderança, de importância que o cara dá à música, de concepção sim, estética, de cultura, entendeu? Então não é só o cara, porque, por exemplo, eu conheci maestros que o cara tocava assim, 20 compassos de uma obra, numa orquestra, ele parava e dizia assim, segundo oboé, você está tocando meio tom abaixo, o que você está fazendo? O trompete é trompete em ré, você está tocando trompete em mi. Quarta trompa, que nota é essa que você está tocando? Está errado. É uma terça maior acima. Eu conheci maestro assim, entendeu? E, no entanto, não eram considerados, como não são até hoje, como os maiores maestros, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu toquei com o Mazel, tinha sim. umas coisas lá de saxofone que para mim, imagina eu com 14 dias de saxofone, tinha umas apogiaturas, porque o choro Sim, 6 não é fácil para tocar. Né? Mas tinha um trecho lá que tinha umas apogiaturas que eram muito difíceis para mim, né? Para fazer. Aí eu fiz tudo oitava abaixo. O cara reclamou? Ele ouviu? Não. E era o Lorin Mazel. Agora, você vai dizer que o Lorin Mazel é. não é um grande regente? Não Né? tem como, né? Entendeu? Não tem a menor dúvida. Então, quer dizer, já é É uma o que é outra importante atividade, é para o uma coisa que, momento, né? Aí já é que outra história, né? entendeu? Agora, em compensação, é o que eu estou falando, tem gente que vai. Outra coisa, tinha maestro também, de nível muito bom, que se você chegasse e tocasse uma nota errada, dentro da harmonia, na cara dele, você está ali na frente, na cara dele, ele ia ficar assim, olhando assim, ó. Ele Sabia que tinha sente um que tem erro, mas não alguma nota sabia que errada e não sabe o que é, onde porque é. tem uns que só falam assim, é uma terça maior, uma terça menor. O cara não chega nem na sétima, né? Se a sétima maior ou menor, ele está ali na terça maior, terça menor. Então, se você falar Sim, em nona aumentada, em 11ª aumentada, entendeu? O cara vai, ele não tem nem, entendeu? sim, Então, quer dizer, entendi. necessariamente, não quer dizer, né, que é a mesma coisa. Você pega um exemplo, um engenheiro que vai fazer uma planta baixa de uma De um sala de edifício. concerto. Quer dizer, necessariamente
aquele que vai fazer no menor tempo possível não é o que vai ser o melhor projeto. Pode até ser, mas necessariamente não. Aliás, a tendência é que não seja, né? Porque o cara que tem mais parâmetros, mais preocupações, mais visão, ele vai ter mais coisas onde ele vai perder tempo. E o outro Sim. não, o outro não está nem aí. O Né? Que vai, se cair, caiu. Né? Entendeu? Então, quer dizer, é muito difícil você avaliar. É por isso que eu não sou. Eu acho que, porque normalmente, né, eu costumo dizer que um músico tende a ser um leão, um tigre, e um maestro tende a ser um leão. Né? É muito difícil a convivência, né? Assim, de igual para igual. Mas há exceções e não tem nada a ver. E eu, por exemplo, eu tenho admiração. Eu até brinquei com isso. Teve uma época, uns dois ou 3 anos da minha vida, que eu tinha um grupo, eu regia, e eu passei por essa experiência. Mas como eu estou dizendo, é da mesma forma como eu toco o saxofone. Eu não me considero maestro, não me considero saxofonista, não me considero arranjador, não me considero compositor. Embora eu tenha feito tudo isso. Não, tudo bem, não sei, depende do gosto de cada um. Porque eu acho o seguinte, Afonso, nós, enquanto artistas, a nossa função é apresentar um produto, entendeu? Sim. Agora, a função de gostar ou não é minha. De quem falar que tá Entendeu? bom ou não, né? Então, pô, se o cara vira para mim e fala assim, pô, você é o maior clarinetista do mundo, eu vou dar um soco na cara dele. Não vou fazer isso, porque afinal de contas isso é um gosto. Olha, só para dar um exemplo, fizeram uma vez um teste, uma enquete entre jornalistas altamente especializados em automóvel, em automóveis, para eleger o melhor carro do mundo, entendeu? Sim. Então, pô, se eu tivesse essa pergunta, você ia pensar o quê? Não, é a Ferrari, é a Lamborghini, sei lá, o BMW, aquela versão, a Mercedes, né? É o Rolls Royce, né? Mas não, o maior carro do mundo que os caras elegeram foi o Fusca, entendeu? Então, quer dizer, mas isso aí é o que eu estou falando. Tem hora que o Fusca é maravilhoso. Pau para toda obra. Dependendo da situação, ele é superior a uma Ferrari. Foi inventado para uma guerra, né? Ele foi inventado para uma guerra. Exatamente, quer dizer, refrigerado a ar. Né? Agora, para a minha concepção de automóvel é ridículo. Eu elegi o Fusca como uma... hoje em dia, em tempos de tração diferenciada, de freio ABS, várias outras e várias automações e interações, entendeu? O Fusca é uma carroça, mas que pode ser maravilhoso numa fazenda, é maravilhoso. Né? Você transportar, sei lá, um engenho de cana num Fusca, sei lá, ou numa Kombi, vamos dizer assim, aquelas Kombi abertas, né? Vai ser muito melhor do que numa Ferrari ou numa Lamborghini, porque vai ser impossível. Né? Então, acho que tudo depende dessa adequação do projeto, da função daquilo que você vai fazer, com as peculiaridades do trabalho. Então, voltando para a música de câmara, é isso aí. A música de câmara exige, primeiro, que você seja uma pessoa democrática. Segundo, que você, pelo menos fazendo música, você seja uma pessoa generosa. Né? Isso é uma palavra importante, né? Generosidade. Então, na música de câmara, não tem espaço para o egocentrismo, para o egoísmo, entendeu? O individualismo, não. A música de câmara é uma coisa que é feita a várias partes. Né? É como eu digo, é como a máquina. Você é um componente na máquina. Pode ser um componente de extrema importância, mas você é um componente, você não é a máquina. E a ideia do solista é que ele é a peça principal. Né? Sim. Entendeu?
Então é isso. Tem uma É pergunta aqui, o que é fantástico. isso aqui? Ah, não, Não, tá. não, é que falou tudo. Então, professor, já estamos indo. Primeiro aqui agradecer que o professor Jorge Montilla está presente. Eu não sei se Ah, ele é? continua ainda. Um Mandar um abraço para abraço ele. para ele, Grande né? clarinetista. Grande, grande. Assim, já estamos para 57 minutos de novo, né? Já Uhum. 2 minutos acaba a nossa live. Eu Tá queria que o senhor bom. deixasse aquele recado assim para as pessoas que querem montar um grupo de câmara e para ter persistência, o que eles precisam para ter persistência. O senhor acabou de falar, mas mais uma chave, como se diz, uma injeção de ânimo aí para os músicos Eu acho o seguinte, o e a momento atual importância. tá muito complicado, né? Eu não sei, por exemplo, como sair dessa situação que nós nos encontramos, né? Nós artistas, né? Quando vivemos num país em que o governo nos chama de vagabundos, né? Então é muito complexo. Quer dizer, o que acontece é que os cachês diminuíram tanto em quantidade de trabalho, né? Como, Sim, como, quanto no valor. Entendeu? valor monetário. Então foi uma queda. Isso, eu não vou dizer que as coisas são difíceis para mim por causa do Covid, não. Elas já estão difíceis Sim, lá de trás, entendeu? Então é preciso que o cara goste muito, que o cara encontre uma forma de ser feliz fazendo essa atividade. Não tem sentido você se martirizar, entendeu? Então, a música, porque também, em compensação, você passa por situações impagáveis, que tem pessoas que dariam fortunas para passar sim. pelas sensações que nós passamos. Então, eu acho que é preciso ter paciência, humildade, né? De saber criar esse relacionamento que é fundamental na música de câmara, Sim. entendeu? Então eu acho que é isso, porque já vai acabar e 4 segundos. Um grande 4 segundos, abraço. outro, tudo Obrigado. de bom para